Afinal de contas, qual é a finalidade do jejum? Para que serve esta prática judaica e cristã e também pagã? É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no canal, já se inscrever aqui agora no nosso canal, deixar aí a sua curtida, o seu like e o seu comentário. E é muito importante que você saiba que eu e minha equipe mandamos um presente para o inscrito do canal que mais comenta e compartilha e curte ao longo do mês os vídeos que nós estamos postando aqui. Já tem pessoas aí ganhando presente e tá faltando você. Eu e minha equipe queremos te enviar um presente. Então é facinho, já se inscreve e deixa o seu comentário também nesse vídeo. Tendo dito isto, vamos para o tema, um tema muito pedido por vocês, e hoje eu quero trabalhar esse tema aí sobre o jejum à luz da Bíblia. Como são muitas coisas que eu quero abordar aqui, eu tive que fazer umas anotações para não esquecer, ok? Então vamos lá. E aqui dentro das minhas anotações tem perguntas que vocês sempre mandam para mim e eu quero responder aqui relacionado ao jejum. Na nossa Bíblia, dependendo da versão que você vai usar, a palavra jejum, não jejuar ou jejuaram, a palavra jejum, tá? Ela aparece cerca de 26 a 28 vezes, dependendo da versão bíblica que você vai usar. A palavra jejum do hebraico é tson. E o que significa na raiz da palavra essa palavra tson, ou jejum no hebraico? Significa abster-se ou abstinência, né? Não ter, ficar longe, tirar de perto, para longe, alguma coisa. Nesse sentido, seria o alimento. No Novo Testamento, como o texto está em grego, a palavra que aparece para jejum é nestes. E essa palavra literalmente significa não comer. Então é um termo presente tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Você viu que eu acabei de falar aqui que não é apenas uma prática judaica, não é apenas uma prática cristã, mas também ímpios, pagões jejuavam. É isso mesmo. E mostro para você na Bíblia. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 21, que vai do verso 1 ao verso 29, nós vemos uma rainha pagã, Jezabel, mulher de Acabe. Ela manda pregoar um jejum, que ela queria destruir Nabote. Lê lá o contexto para você ver. Ela nem servia a Deus, nem era temente a Deus, e também apregou um jejum. Fica tranquilo, tá? Não vou aqui fazer um vídeo, um conteúdo contra o jejum. Nada disso. O jejum é uma prática cristã que deve ser observada. Até mesmo no livro de Jonas, no capítulo 3, verso 5, quando Jonas vai para Nínive, que era um povo pagão, nem era um povo judeu. Quando ele prega ali a palavra de destruição, o povo se arrepende. Era um povo pagão que não temia a Deus. Coloca saco de cinza, que também era uma prática de publicamente mostrar que estava se humilhando, e prega um jejum. Você vê que era uma prática muito antiga o jejum, tá? Só que assim, pessoal, aí vem aquelas perguntas. Qual é a função do jejum? Para que ele serve? Será que o jejum é uma troca? É uma barganha com Deus? Será que o jejum é um método mágico que eu preciso fazer para receber? É óbvio que não. Porque tanto quem faz jejum, quem não faz, é abençoado por Deus da mesma forma. Mas eu anotei aqui para vocês terem uma ideia de qual é a finalidade do jejum à luz da Bíblia. Apesar que também é um tema muito obscuro para se trabalhar por conta de vários contextos. E o que eu vou trazer aqui, essa exposição, essa interpretação, vai ter teólogos que vai divergir, mas é aquilo que eu consegui enxergar à luz da Bíblia e dos textos que eu separei aqui para vocês. Tem muitos outros, mas eu separei alguns que eles vão na mesma direção e talvez isso possa te ajudar qual que é a finalidade do jejum. Fica muito claro pelos textos que eu vou expor aqui que a finalidade principal do jejum seria um momento de intimidade, particularidade com Deus. É isso aí. Mas como assim? Veja bem aqui, eu separei pelo menos 5 textos para te mostrar que o jejum sempre está atrelado a algo a mais. Se não, vejamos. Veja aí, ó. Se você quiser conferir, pega a sua Bíblia. Dá pausa no vídeo e pega a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 4. Vai aparecer nesse contexto jejum ligado à oração. Jejum ligado à oração. Esdras, capítulo 8, verso de número 21. Jejum e oração.
Isaías capítulo 35, verso 13. Jejum e oração. Novo Testamento, Mateus capítulo 4, verso 3. Jesus levado lá para o deserto, fica 40 dias em jejum e conversando com Deus num particular. Oração. Mateus capítulo 17, verso de número 21. Jejum e oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2, quando vão ali escolher Paulo e Barnabé para a obra missionária, eles estavam jejuando e orando. Você percebe que na maioria dos textos, quando vem a palavra jejum, está ligada a um contexto também de oração, de meditação e contemplação de Deus, do eterno? Eu acho que você já começou a entender. Tanto que hoje, em nossos dias, é muito falado, usado um termo, quando a igreja convoca um povo para um determinado propósito, para alguma coisa, fazer o tal daquilo que é chamado de consagração. O que seria consagração? Exatamente o que esse povo está fazendo nesses textos. É um momento de reclusão, de abstinência, que aí a pessoa não se alimenta, a pessoa não come e automaticamente ela passa esse período orando a Deus, conversando com Deus. Então, dentro dessa interpretação que eu trago nesse vídeo, fica muito evidente que a função primordial do jejum, que sempre está atrelada à oração, tanto que lá em 1 Coríntios capítulo 7, eu nem coloquei aqui, mas eu lembrei aqui agora para falar para você, o apóstolo Paulo dando um conselho para casais, fala que o casal só pode se apartar das relações sexuais, a não ser para um momento de oração e jejum. Você está entendendo? Então, o que acontece? O jejum à luz da Bíblia, por esses textos que eu estou trabalhando, não é uma troca com Deus, não é uma barganha com Deus, não é até o tópico principal que eu vou trabalhar aqui agora, né? O jejum é para receber bens materiais, vocês sempre me mandam isso, né? Eu vou jejuar para Deus fazer isso, para Deus me dar aquele carro, para Deus me dar... Não, tira isso da sua cabeça. Você não vai achar um único texto na Bíblia, o povo de Deus, um cristão, jejuando para obter um bem material. Fica muito claro à luz dos textos que eu estou te mostrando, e você pode constatar aí, que o jejum é um momento de intimidade particular com Deus. E qual que seria então a finalidade desse jejum, já que eu não vou receber nada? O jejum não é para gerar uma obrigação para Deus te abençoar, mas o jejum, até notei aqui, ó, o jejum é para fortalecer a sua fé e a sua comunhão com Deus. É um momento que você vai ter mais intimidade com Deus e isso vai fortalecer a sua fé e a sua comunhão com o Eterno. Esta é a finalidade clássica do jejum, por isso que ele está sempre ligado à oração, momento de particular com Deus. Mas aí vai aparecer inúmeras pessoas falando aqui nos comentários, pode colocar, não vai ter problema nenhum não, mas eu jejuei, Deus fez aquilo por mim, eu jejuei, Deus fez aquilo outro por mim, eu jejuei, Deus fez aquilo ocular para mim. Bom, veja bem, você pode perceber que nesse momento que você se retirou para jejuar, muito provavelmente foi um momento de meditação que você suplicou e orou muito a Deus. Você está jejuando por uma causa, ou orando também junto por esta causa, mas não é que Deus vai te dar pelo mérito do seu jejum. Não, a lei da retribuição ficou no Velho Testamento, de você ter que fazer e ir para receber. Não, hoje você vive na graça. Graça é favor imerecido, você recebe as benesses e as bênçãos de Deus, mesmo sem merecer. Isso é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então veja bem, você recebeu fazendo esse jejum, mas foi por conta da sua fé, do poder de Deus. É assim que o milagre é operado, debaixo de uma vontade de Deus, do poder de Deus e da sua fé, não pelo mérito da sua oração, do seu jejum. Com isso eu não estou incentivando você a não orar e jejuar, são práticas cristãs, mas você precisa entender que não é o jejum que te faz receber, não é um mérito seu, é uma graça de Deus, tá? Mesmo que você não concorde comigo, é o que dá para entender à luz da Bíblia às claras. Então anotei outras coisas aqui também que vocês sempre me perguntam. Primeira que eu já respondi, que é a mais clássica, né? Se eu posso jejuar para receber bens materiais, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum, descarta isso. É pela graça que você recebe, não é pela força do seu jejum. Outro, jejum parcial. O que seria o jejum parcial? Eu posso só tomar água nesse período? É contado como jejum? Não é contado como jejum? Ou o jejum é total, eu não posso comer nem beber água? Vai ter divergência teológica. Tem teólogo que entende que jejum é total, é na raiz da palavra, sem comer e sem beber, que era o jejum observado na Bíblia, tá? Observado na Bíblia. Ah, você já deve ter pensado aí, mas e o de Daniel? Nós vai chegar lá, nós vai chegar lá. Então o jejum, para alguns teólogos, né, ou para a grande maioria, seria o total. Aquele total mesmo que você não bebe nem come comida. E já tem alguns grupos de teólogos que entendem que na verdade tem o parcial, que você só pode tomar água, que a água não quebraria o jejum, porque é líquido, não é sólido, não mata a sua fome, só hidrata o seu corpo.
e você poderia ficar só tomando água então. Então vai ter essa briga teológica, mas à luz da Bíblia dá a entender que o jejum ele é total, tá? Fica essa daí então para vocês. Posso fazer jejum só de Coca-Cola? Gente, pelo amor de Deus, né? Que ganho que o reino de Deus terá com você jejuar e não tomar Coca-Cola? O que vai atribuir isso no reino para Deus? Vai ser bom para você. Você vai tirar açúcar do seu corpo, não vai engordar por causa da Coca-Cola, não faz sentido. Não faz sentido. O jejum dá a entender que é de alimento, alimentação. Aqui se engloba também se posso fazer jejum de celular, tudo e tal. Porque eu tenho jejum para tudo. Não, jejum à luz da Bíblia é alimento, é um momento de separação, privação para com Deus. Isso seria jejum. Comida, coisa que é alimento. Coca-Cola não é tido como alimento, né? Enfim. Então, como fazer com o tal jejum de Daniel? Né? Eu posso fazer o jejum de Daniel, tá lá no capítulo 1, do verso 1 ao verso 21, ele propôs no seu coração não comer as iguarias que vinha da mesa do rei. Isso é jejum, ele comeu só legumes. Bom, na verdade isso não é jejum. Nem aparece o termo ali jejum, né? Não tem essa palavra dentro do contexto. Na verdade, o contexto de Daniel foi um propósito, que é diferente de jejum, porque ele se alimentou, ele comeu legumes. E é muito curioso e muito fácil de se entender o porquê que ele não quis comer das coisas que vinha da mesa do rei. Você lembra que Daniel era judeu, os seus amigos também. Eles tinham um método de se alimentar, eles tinham uma dieta. Tá lá no livro de Levíticos inúmeros animais e carnes que eles não poderiam comer, proibidas por Deus. Se ele come tudo que vem da mesa do rei das iguarias, poderia vir alimentos no meio que ele teria que comer, que quebraria a lei de Deus. Então ele, sabendo disso, ele falou, não quero comer. Se tiver como, eu não quero comer só legumes e água ali. Então aquilo não foi um jejum, foi um propósito. Então aqui já mata a ideia de jejum de Daniel, tá? Então vamos lá. Outras perguntas frequentes que as pessoas fazem. Qual é o período do jejum? Quanto tempo eu posso jejuar? Isso daí é entre você e Deus. Ninguém pode estipular um método de jejum. Segundo a tradição judaica, né, pela Midrash, Talmud, Mishnah, que são livros de cultura judaica, os judeus jejuavam da sexta-feira a partir das 18 horas até o sábado às 18 horas, quando eles iam jejuar, seria 24 horas. Só que tem que ter todo um preparo para isso, não vai me jejuar 24 horas sendo que você não está acostumado, você vai passar mal. Então o jejum, pessoal, é muito particular, vai de pessoa para pessoa, tá? Eu devo entregar o meu jejum quando eu estou jejuando e eu acabo esquecendo, me alimentando, eu perdi meu jejum? Não. Você não perdeu o seu jejum. Nem existe negócio de entrega de jejum na Bíblia. A partir do momento que você comeu ou bebeu água, o seu jejum encerrou ali. Você tem que entender que nós somos seres limitados, né? E Deus, ele é supra eterno e poderoso. Ele sabe que você pode se esquecer, acabar comendo ali, tudo tal, e não tem essa ideia de entregar jejum. Então, a partir do momento que você comeu, que você bebeu água, o seu jejum terminou ali. Para aquelas pessoas que são doentes e têm problema assim como eu, que é proibido pelo médico de jejuar, tem problemas estomacais. Para você, não é lícito jejuar. Veja bem, é melhor obedecer do que sacrificar. É o que está no texto bíblico. Se o jejum para você que é proibido, que tem algum tipo de problema, vai judiar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, por que você fazer isso para agradar a Deus? Você vai se martirizar, se machucar, se ferir, ficar adoentado, sofrer para agradar a Deus? Isso não faz sentido nenhum. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas se você que tem problema de estômago consegue jejuar 2, 3 horas, jejue. É uma prática cristã, é uma prática a ser observada, mas à luz da Bíblia Sagrada fica muito claro que ela sempre está atrelada à oração. Então, com isso, fica muito claro e evidente que o jejum seria uma forma de você estar ali em contemplação, em oração ao Deus eterno, um momento de intimidade, um momento de comunhão, um momento para fortalecer a sua fé. É essa visão que eu tenho do jejum à luz da Bíblia. Espero ter ajudado você com esse tema muito importante que envolve nossos dias. E se você gosta de Bíblia Sagrada e conteúdos deste jeito, quer estudar teologia comigo, fazer parte de um grupo que estuda a Bíblia a sério, Clube Anti-Heresias, participar de lives privadas e também tá dentro do grupo do WhatsApp ali para tirar dúvida também e conversar uma conversa sadia com os alunos, eu falo para você vir aqui no link que tá logo aqui embaixo, aqui nos cards, vai ter um link aqui e você pode clicar e fazer parte do Clube Anti-Heresia. E eu te agradeço por ter ficado até o final e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.